estão, mais uma vez, voltámos, o que é muito bom, eu acho, porque o meu coração fica logo mais alegre quando tenho gente cá dentro. O contacto pessoal, visual, assim, das pessoas próximas, este contacto de proximidade, embora afastada, faz-nos muita falta, na minha opinião. Então, bem-vindos a todos os que puderam vir. Bem-vindos também aos que estão a ver de casa, porque já não puderam vir, porque continuamos, como sabem, com poucos lugares disponíveis, pelo menos enquanto nos obrigarem a este afastamento físico, que eu não gosto do termo afastamento social. Isso eu não gosto, porque acho que isso é muito mau. O afastamento social é muito mau. Afastamento físico não é bom, mas sempre é melhor do que o afastamento social. Então, bem-vindos a todos, os que estão aqui e os que estão lá. Hoje temos mais uma conversa de viajantes, como é costume. Aqui já ultrapassam a dezena, aqui neste espaço. Daqui a pouco já estamos quase a chegar às 2 dezenas neste espaço. E esperemos que continuem e que sejam muitas mais. Vamos falar de viagens, vamos ver coisas bonitas, com certeza alguns vão recordar locais por onde já passaram. E, mais uma vez, como é costume, eu vou deixar aqui a palavra ao Rui, porque quem costuma fazer a apresentação do viajante é o Rui Munhoz, que me ajuda nesta organização das conversas de viajante. Eu costumo dizer sempre que foi um feliz encontro o meu com o do Rui, a quem agradeço muito esta colaboração e esta oportunidade que nos dá de termos aqui pessoas que têm passado por aqui, pessoas tão interessantes, com vivências tão interessantes e que têm também aquela vontade de partilhar com os outros essas vivências e essas viagens que fizeram. Muito obrigada Rui, muito obrigada Maria Paula, mas agora vou deixar então o Rui fazer a apresentação. Boa tarde a todos, faço minhas as palavras da Cristina, um abraço virtual para todos e obrigado também porque nunca nos desampararam nestes meses, ao longe ou perto sempre nos mantivemos juntos nesta casa, também nos têm recebido e não podemos esquecer nunca que o estado de emergência está a terminar, mas temos de continuar todos num estado de prudência para nós todos, para a salvaguarda da saúde pública e de todos os eventos culturais e deste. Obrigado mais uma vez. Deixo-vos com a Paula, que nos vai falar de fotografias com história. Paula, muito obrigado. Boa tarde. Quiseram poder tirar a máscara e eu fico muito contente por poder fazê-lo. Estou longe de vós. Eu fico muito contente por ser a primeira presencial a abrir outra vez as presenciais. Não sabia. Desconfiava, mas não tinha a certeza. Então eu resolvi, depois de grandes dúvidas, escolher entre várias fotografias que eu tenho, porque na verdade eu tenho um bocadinho o bichinho das viagens, foi-me pegado pelos meus pais e nunca mais... Eu peguei ao meu filho, portanto isso deve ser um gene dominante. Resolvi escolher o teto do mundo, portanto vou-vos levar ao teto do mundo e a 2 ou 3 sítios ali perto. Basicamente é o Tibete, é aquilo que eu quero. Eu, se calhar, para ver o que estou a mostrar é melhor ficar aqui, mas a Cristina vai se zangar comigo, por causa do micro. Bem, então o que começamos aqui por ver é o Nepal. E no Nepal, isto foi o primeiro dia em que eu cheguei ao Nepal. Eu queria ir ao Tibete há muitos anos, era um sonho que eu tinha ir ao Tibete, aqueles sonhos que nós temos desde que somos adolescentes. O Tibete deve ser fantástico, achava eu que adoro montanhas. E então fui ao Tibete, foi assim, inscrevi-me numa agência de viagens de aventura, no caso foi a Rota dos Ventos, publicidade à parte, inscrevi-me sozinha, pronto, e encontrei-me em Katmandu, eventualmente, teoricamente, encontrar-me-ia com mais uma pessoa, que por sorte até lá estava. E que até era uma senhora do Porto, que trabalhava fora de Portugal há muitos anos, mas fizemos-nos amigas, somos amigas até hoje, e ela por acaso estava lá. E quando lá chegámos, no dia seguinte, fomos passear as duas, porque o Nepal é destino obrigatório para quem quer ir ao Tibete, tem que ir via China ou via Nepal para conseguir o visto. Que não é seguro, nós chegamos ao Nepal e podemos ou não conseguir saltar para o Tibete. No Tibete, os chineses não gostam de turistas estrangeiros, gostam de turistas chineses, turistas europeus agradam-lhes pouco, que levam para lá ideias, eventualmente livros. Aliás, uma das histórias que eu tenho para vos contar é que quando passei do Nepal para o Tibete, deixei tudo quanto era livros, que eu já tinha levado muito poucos, mas mesmo o guia sobre o Tibete, estudei-o antes e deixei-o no Nepal. Entregue a um senhor que me o devolveu porque o voo de volta era do Nepal.
porque se não tivesse feito isso, tinham ficado com ele ao passar para o Tibete. Eles abrem as malas à procura de livros, principalmente. Porque do lado de lá há muita gente jovem, ansiosa, ávida de livros que não têm. Então, estivemos aqui uns dias, foram precisos 4 dias em que andámos sem passaporte, que é uma coisa que eu detesto, porque o passaporte teve que ir para se conseguir o visto. Só conseguimos um visto de grupo, ou seja, teoricamente eu tinha que andar sempre de mão dada com a minha amiga Luísa, não podíamos passear sozinhas, que o fizemos depois por acaso, mas não poderíamos teoricamente, tínhamos que andar sempre as duas, e houve uma rapariga espanhola que nos ouviu falar no visto e que também estava lá para o mesmo, não estava a conseguir visto e que se juntou a nós, portanto acabámos por ir 3 amigas assim feitas ali, 3 e 2 tibetanos, foi o grupo que depois andou por aventuras nos 5.000 metros. Então isto é um templo no Nepal, que eu achei muito, muito bonito, uma stupa característica, e num outro templo que se chama Pashupatinath, eu deste ainda me lembro do nome, havia uma festa hindu, portanto para o primeiro dia no Nepal foi uma festa. Porque o Nepal, tal como a Índia, já é uma explosão de cores e de sons e de alegria e de pessoas, pobres e ricas, vivas e infelizmente também mortas, mas neste dia era só cor por todo o lado. E neste templo, uma senhora muito simpática pôs-me esta fitinha, com muito mais voltas do que tem agora, já que está há quase 3 anos, mas ainda dura, pôs-me esta fitinha com muitas voltas, com muitos dizeres, que eu espero que tenham sido de bem-aventurança. E a diferença entre estas 2 fitinhas é muito interessante, é que a senhora pôs uma fitinha só com sorrisos e lindas palavras. Esta foi posta por um monge no Sri Lanka a troco de dinheiro. A diferença. Aqui é um dos muitos monges que estão sentados ao pé das rodas da vida. Estas rodas são as chamadas rodas da vida. Quem conhece o budismo sabe que aquilo são rodas que devem estar sempre a girar. E estava a contar o seu terço, portanto, e também a contar dinheiro. Os monges rezam muito, mas passam grande parte do seu tempo a contar dinheiro nos templos. O dinheiro que as pessoas lá deixam, as notinhas. Mas eles também usam o terço como nós? Usam, só que o terço deles é todo contínuo. Tem as contas todas iguais. Ele vê-se ali, é todo igual. Usam, vão andando pelo terço adiante. Não me pergunto o que é que rezam. A minha sabedoria não vai até aí. Aqui nós também fomos ver cremações, é uma cremação no Nepal, portanto à beira-rio. A família está a saber ali atrás, anda constantemente à roda, sempre no mesmo sentido. São as coras, fazem coras à volta dos mortos. E há há vários altares destes, não se chamam altares, mas enfim, várias plataformas destas ao longo das margens do rio, geralmente é só numa margem, e não há realmente ninguém ou muita gente a ver do outro lado. Neste dia éramos só nós as duas, a Luísa e eu, não há assim, graças a Deus, porque senão eu acho que nem iria, não era assim uma coisa. E também pediram-nos para não tirarmos muitas fotografias, eu tirei 2, esta e outra, e estive lá quase 2 horas, portanto, assim muito discretamente. Até porque aqui as fotografias, a máquina, eu tinha que ter muito cuidado porque os macacos que andavam à volta apanhavam-na muito facilmente. Os macacos são terríveis. Isto já é Katmandu. Katmandu, não sei, para quem conhece sabe, isto foi tudo em agosto. Katmandu, para quem conhece, sabe que é um clima quente e úmido, ou seja, é um calor horrível e está quase sempre a chover, como se vê. Apesar de ter havido o sismo, ainda há muita coisa em pé. Mas, claro, o que caiu não se vai conseguir recuperar facilmente, porque isto é tudo madeira. No Nepal a arte é toda em madeira. E é muito difícil recuperar aqueles baixos relevos lindíssimos em madeira. Vai ser muito complicado. Isto é uma menina que estava à chuva, com a mãe por perto, mas eu achei que ela tinha um aspecto tão infeliz, a menina, e com aquele saco de plástico a tapar-lhe a chuva. Achei que era uma imagem triste, realmente. Apesar de ser uma menina e pombinhas, achei triste. Este é um dos muitos homens pintados que por lá se vêem. Este não é um sadhu, acho eu, porque há outros que são estes, que são os... Não, ainda não são estes, eu já mostro. Os sadhus são aqueles... Eles não são propriamente sacerdotes. Rui, ajude-me. Quase santos, não é? Pois, a parte interessante deles é que estão sempre sob o efeito de drogas altamente alucinogéneas, teoricamente para estarem mais perto do Deus. E estão certamente muito mais perto de algo.
se há o Deus ou não, mas que estão mais perto de qualquer coisa da qual nós estamos longe, isso não há dúvida. Mas eu sei que este não era um sadhu, porque eu tirei de fotografia e ele não se importou. E os sadhus importam-se. E eu até costumo ser atrevida a tirar fotografias, mas aos sadhus não tiro sem dispor dinheiro. Porque eles são um bocadinho temíveis, acho eu. Já vão ver aqui um. Aqui foi uma senhora que foi ela própria que me pediu para lhe tirar fotografia e pousou, toda simpática, era muito bonita, e estava a vender chá na rua. Aquele chá delicioso, que é uma mistura docíssima de leite, chá muito bom e muito açúcar. É o chai, é muito bom. E mesmo com muito calor, sabe bem, porque dá-nos energias. E esta senhora estava a vender chá e pediu-me, viu-me com a máquina a disparar para aqui e para ali, e pediu-me para lhe tirar uma fotografia. Foi ela própria que quis. Aqui foi um outro senhor, calmamente, com os seus chinelinhos, com as suas tralhinhas ali sentado. E este é um sadhu, mas este até tinha um aspecto simpático, apesar de ter ali o dinheirito e tal, mas tinha um aspecto mais ou menos simpático. O mesmo não se pode dizer deste, que era um sadhu verdadeiro, completamente alucinado, mas ao qual eu nem me atrevia a tirar fotografia sem lhe dar dinheiro. Isto, por acaso, foi naquele templo de que eu falei há bocadinho, em Pashupatinath. Era este. Aqui é no outro templo, cujo nome não me peçam para dizer que eu já não me lembro, mas o que eu achei interessante não foram os macacos, foi o fotógrafo. Estava a chover a potes. Ele tinha uma máquina bestial, mas, claro, fez questão de a proteger. E realmente a pose dele, eu achei espetacular a pose dele a tirar fotografias aos macacos. E teve muita sorte, porque os macacos eram tantos, lá por trás estava outro, que não lhe levaram nem guarda-chuva nem máquina, não sei como é que ele conseguiu. Porque não é fácil que os macacos não nos roubem as coisas. Isto está à frente, não é? E assim está melhor. Desculpem, eu estou um bocadinho rouca porque passei a tarde a dar aulas de máscara e a falar muito alto. Os macacos, além de gostarem de apanhar tudo o que está pendurado, desde máquinas fotográficas até carteiras, adoram comer mangas. E as vendedoras de mangas já sabem que parte das mangas da banca é para os macacos, que eles roubam-nas com uma velocidade. Esta maravilha da técnica, é a zona turística de Katmandu. Esta é a zona mais turística, mais organizada, hein? Mais organizada, repito. Que é muito interessante, é muito engraçada. Aliás, aqui há uma livraria muito espetacular, porque no meio desta confusão toda, de tudo o que é hindu, há uma livraria que é quase como um oásis, onde se encontram pessoas de todo o mundo e onde há livros ingleses, onde há livros estrangeiros, ingleses e franceses e alemães. Portanto, é um oásis. Mas é muito engraçada esta zona, é o Tamal, mas é muito fácil perdermos, facilmente. É tudo igual, é tudo igualmente desorganizado. Portanto, há stupas por todo o lado, mas também não há uma rua que as tenha e outra que não tenha, portanto, perder-nos é mais ou menos obrigatório. Depois mais volta, menos volta, lá encontramos qualquer coisa mais conhecida. Agora passamos de Katmandu para Patan, que foi a primeira capital do Nepal e é considerada a cidade cultural. Foi mais afetada pelo sismo do que Katmandu. E eu achei muito engraçado este friso de homens com o seu bonézinho, aquilo é o bonézinho característico do Nepal, cujo padrão varia conforme a região. Há regiões onde é preto, por exemplo. Aqui em Patan era assim sempre de cores, tem sempre um certo padrão. E uma coisa que eu aprendi lá, que não é tão agradável nem tão civilizada no Nepal, é que na verdade quem trabalha são as mulheres, como está à vista. Isto eram 2 ou 3 horas da tarde. Os homens não trabalham, mas é coisa assumida. As mulheres trabalham, os homens conversam. Pronto, é assim. São muito simpáticos, mas é assim. E os cães dormem. Isto é uma rua característica, onde entramos numa lojinha, eu creio que era esta aqui à esquerda até, mas eu tenho uma fotografia da loja lá dentro, onde havia um senhor fantástico, que falava inglês, um bocadinho de inglês, claro, não falava muito, falava um bocadinho de inglês, e que nos chamou, porque viu 2 brancas, aliás 3, porque nesta altura, não, viu 2, nesta altura a espanhola ainda não andava connosco, 2 brancas, por ali perdidas, e disse-nos, venham que eu mostro-vos. E então, nesta loja dele, além de fazer várias coisas e vender coisas típicas, fazia tinta.
E então levou-nos até ao terraço, onde ele tinta a partir de plantas, interessava-nos a nós. Então levou-nos até ao terraço, onde esmagava as folhas e as pétalas, onde esticava, eu não trouxe essas fotografias todas porque achei cansativo, onde esticava depois aqueles extratos, aquelas pastas ao sol, e ele depois fazia gravuras com a própria tinta, feitas por ele à mão, portanto nenhuma era igual. Eu comprei uma gravura dessas, que se desdobra, muito, muito interessante, paguei €1. E o senhor ficou muito contente e disse-me, sabes que eu estou muito feliz porque eu vendo estas coisas para a Europa. E eu pensei, se vendes a este preço, pois deves vender milhares, centenas, não é todas as que consegue fazer. É uma exploração incrível, porque depois cá compram-nas por €100, 120, 150, sei lá, 200. E a loja era esta, portanto, vendia muitos livros, ele era muito culto, o senhor era muito culto, também tinha esculturas, ele também esculpia. A loja era espetacular, era meio escura, aqui parece clara, mas não era, era assim sombria e tinha tudo que se possa imaginar, mas a maior parte das coisas feitas lá. Isto é Patã, um dos muitos templos, daqueles templos que têm escadinhas muito altas, isto é visto lá de cima para o outro. Não estão todos completamente inteiros, claro, não é? Graças ao sismo, a maior parte daquelas esquininhas estão partidas. Isto é em Patã, o templo dourado, como mostra a fotografia, todos estes telhados são dourados, portanto são chapeados a ouro. É um templo muito lindo, onde vive a segunda deusa viva, porque no Nepal ainda existe o mito, é uma realidade, na verdade, da deusa viva, que é algo muito anacrónico e muito estranho e triste, que é uma criança que até ter a menstruação está parada, está fechada numa casa, por acaso agora já pode ter os pais com ela, mas aqui há uns anos nem sequer podia, e vive ali e é considerada uma deusa, e vão vê-la, as pessoas vão vê-la, e ela está ali, umas certas horas por dia tem que estar numa espécie de um trono, onde as pessoas a vão ver, e nas outras horas estuda, mas não pode sair para ir à escola, não pode sair à rua, nunca, até aos 12, 13 anos ela não sai nunca, está prisioneira. E há duas deusas vivas, uma em Katmandu e outra aqui em Patã. E como é que a escolhem? Os sacerdotes escolhem uma criança que consideram que seja a mais pura. Não sei mais fatores de escolha. Isto foi o que nos foi dito. Como consideram isso, não sei. Mas suponho que seja de famílias mais abastadas, não sei. Não gostei nada desse costume. Em Katmandu pode-se ir ver a deusa viva. E eu fui, mas sinceramente agora, se fosse agora, não iria outra vez, porque acho triste. Aqui nem sequer se pode ver, ela aparece à janela, mas não se pode ir lá ver. Aparece a uma janela. Mas eu não a vi. No Nepal, como tem as avionetes mais inseguras do mundo, segundo contam as crónicas, eu resolvi meter-me numa, e realmente são assim umas latitas. Resolvi meter-me numa para ver o Everest de perto, e realmente vi-o de perto, aquele é o mais alto, como é óbvio. Portanto, aqui estamos a ver a vertente sul do Everest, não é? Para o Nepal está voltada à vertente sul. Daqui a bocadinho vão ver a vertente norte, que é que se vê do lado tibetano. A vertente sul é mais fácil de escalar, segundo contam os alpinistas. A norte é mais complicada, estou mesmo mal da minha garganta. Aqui já chegámos ao Tibete, estamos em Lhasa, portanto já subimos, se calhar estou a ficar aflita. Chegar ao não, acho que é melhor este. Portanto, depois de 4 dias no Nepal, lá conseguimos o visto, fizemos uma festa. Entretanto, a rapariga espanhola, a Esther, de Barcelona, que nos ouviu conversar ao pequeno almoço, juntou-se a nós, perguntou-se se podia juntar, que era para conseguir vir, portanto o visto era para 3, que devíamos andar sempre de mão dada. Em Lhasa cumprimos mais ou menos, porque Lhasa é muito chinesa. Só o Bacor, que é este bairro antigo, é que é tibetano. Tudo o resto é chinês, está tudo estragado. Mas esta zona, até para bem deles chineses, para terem turistas, eles mantêm-na. E vêm essas janelas tipicamente tibetanas, aquelas janelas muito cortadinhas, todas em madeira, tudo aquilo, aquelas cortininhas. Portanto, esta zona é o Bacor. Os candeeiros, eu adoro os candeeiros de rua. Tudo isto é uma zona relativamente grande. A agência pela qual eu fui fazia questão de não nos pôr nunca em hotéis chineses. Por outras palavras, nunca ficámos em hotéis. Chamavam-se hotéis, mas não eram. Eram casas de pessoas. A maior parte delas com umas condições muito más. Às vezes com mais ratos, outras vezes com menos ratos, porque as condições eram estas.
eu fui aconselhada a levar o que se chama, que eu nem sabia que existia, o que se chama um lençol de saco-cama, que é um lençol grande, sob a forma de saco, e eu levei, e porque aquilo pesava pouco, comprei um levezinho de 200 gramas e levei, e eu pensei, nunca vou usar isto, mas usei muita vez, porque eu abria a cama, eu tentava não olhar muito, mas na verdade geralmente encontrava não só a forma, mas a cor dos antigos ocupantes, portanto acabava por me enfiar no saco. Aqui é tudo bacor, vêem-se muito bem as cortininhas. A maior parte destas pessoas que vêm são ou turistas da China, mas a maioria são peregrinos que vêm de vários locais para o Zhaokang, que é o mosteiro mais sagrado de todos os mosteiros sagrados tibetanos, que já vamos ver. Vêm fazer a Kora. A Kora é fazer uma volta inteira, e a volta a esse mosteiro são 5 ou 6 km. Eles fazem-na devagarinho, sempre a rezar, e as rezas deles é prostrarem-se e levantarem-se outra vez. Portanto, estão a ver o que é fazer 6 ou 7 km a prostrar, dão 2 passos, prostram-se e levantam-se outra vez. Mas, para vermos como eles são crentes, são tão crentes que o nosso guia chamava-se Sono e tinha 21 anos. Só me pedia livros, coitado, porque não conseguia livros. Não conseguiu tirar nenhum curso porque não o deixaram. O máximo que conseguiu foi tirar o curso de guia turístico. Portanto, tirou esse curso, aprendeu a falar inglês mais ou menos, mas são tão crentes que no dia livre que nós tivemos em Lhasa, depois no dia seguinte perguntámos, então, Sono, o que é que andaste a fazer? Foste ver os teus amigos? Não, eu fui fazer a Kora. Portanto, ele passou a tarde toda livre dele a fazer a Kora. Um rapaz de 20 anos. Aqui é o Zhaokang, lá dentro, portanto, é um mosteiro muito, muito sagrado, foi construído sobre um lago sagrado. É muito bonito. E Paula, está aqui alguém a perguntar qual é a agência? A agência pela qual eu fui chama-se Rota dos Ventos. Mas é uma agência não convencional. Eu fui sozinha. Eu cheguei a Katmandu à meia-noite, que é uma coisa que eu não gosto especialmente, chegar a um sítio desconhecido à noite, mas pronto. Cheguei à meia-noite, teoricamente haveria lá alguém, eventualmente à minha espera, para me levar para esse tal hotel. Mas eu não sabia se havia ou não, portanto, antes de sair do aeroporto, perguntei se podia voltar a reentrar, para o caso de não haver ninguém. Mas alguns aeroportos fecham. Portanto, este é novamente os telhados do Zhaokang. Isto é lá dentro, esta fotografia não devia poder ser tirada, mas eu tirei da mesma, porque os monges não gostam muito. Estavam em debate, os monges debatem muito, e é muito giro vê-los debater, mesmo sem perceber nada. Debate geralmente o mestre com o discípulo para os ensinar a argumentar. É muito giro. E eles estavam em debate e dizem que não se pode tirar fotografias, mas eu aqui prevariquei. Estas são as lamparinas que não usam cera, usam manteiga de yak. O yak é a vaca tibetana, que serve para tudo. Mas a manteiga é uma das coisas mais importantes, na verdade. Eles têm a manteiga em tudo. Não só a comem, como têm chá de manteiga de yak, que, como diz o Michael Palin, de chá só tem um nome, é sopa, salgada, muito quente e muito gordurosa, e tem as velas. E os peregrinos compram, como em Fátima nós compramos velas, os peregrinos compram baldes de manteiga de yak para deitar em caldeiras nos mosteiros, porque essas caldeiras depois alimentam estas chamas. Portanto, quando se entra no Tibete, um dos cheiros mais intensos é o cheiro a manteiga de yak. E depois de lá estar 10 ou 15 dias, esse cheiro já está por todo o lado. Na nossa pele, na nossa roupa, na mala, o cheiro a manteiga de yak rançosa é uma constante. Acaba por ser rançosa porque os monges aproveitam. Depois é que eu percebi porque é que cheirava tanto a ranço. Aqui não se vê, mas há outras lanternas que são grandes. E os monges vão-lhe deitando essa manteiga nova que deixam os peregrinos, que deixam dinheiro e deixam manteiga. E depois reaproveitam-na. Portanto, ela vai sendo queimada, é requeimada e deve ser até cancerígeno, enfim, não é que como química preferi não pensar o que é que se formava ali. Isto é o mosteiro visto de noite. Eu e a Luísa descobrimos um terraço onde se comiam umas coisinhas engraçadas em frente e fomos lá basicamente para tirar fotografias. E este é o Norbolinka, parece a mesma coisa, mas não é. É o Norbolinka, que era o palácio de inverno do Dalai Lama.
Claro que agora está todo ocupado, todas estas coisas estão... o mosteiro ainda não está todo, mas o Norbolinka está completamente ocupado pelos chineses. Fizeram lá repartições. Os Hokkien ainda não conseguiram. Aqui vê-se o Potala, portanto isto é Lhasa, onde há muitos mosteiros, aquele não é o único, e nós resolvemos subir a uma colina em frente ao Potala, porque tínhamos lido alguns que havia aqui um mosteiro engraçado. O mosteiro era uma gruta, mas as vistas é que eram muito bonitas. E eu, como andava há muito tempo para tirar uma fotografia a uma tibetana, ou a um tibetano, porque tem umas tranças muito lindas e umas caras muito bonitas, pedi a esta senhora e ela deixou-me. Porque os tibetanos, embora comam muito pouco, praticamente nem comem carne, são todos espadaúdos e granifranos e fortes. Esta senhora é alta, são todos grandes, é um povo com aspecto saudável. Mas não consegui tirar a nenhum homem, que são ainda mais bonitos porque têm brincos de jade, nenhum me deixou. Todos me deram tampa, quando eu perguntava. Isto é o Potala, visto daquele outro mosteiro. Claro que a 3.000 e poucos metros que nós já estávamos, e nós subimos diretos, não é? Dos 1.000 de Katmandu para os 3.000, portanto foi o único dia em que eu tive dores de cabeça. Mas depois descobri que comendo, bebendo muita água e comendo, isso me passava, e depois andei bem. Mas subir aqui e depois no dia seguinte subir o Potala tem que ser em câmara lenta. Porque se sobe, não se consegue mesmo, a pessoa começa a subir à velocidade normal. E é como se nos pusessem uma mão no peito. A respiração para. Aqui é o Potala visto de um parque, que é em frente. Novamente, o Potala, agora então, como eu estava a dizer, a maior parte destes mosteiros estão ocupados pelos chineses. No Potala, que tinha duas partes, a administrativa, que é a branca, e a religiosa, que é a outra vermelha. Continua a ser assim, mas na parte religiosa havia 2.000 monges, ou 2.000 e tal monges, agora estão 100 e poucos. Os chineses prenderam-nos, mandaram-nos embora, portanto estão pouquíssimos que têm que tomar conta do mosteiro inteiro, mas há muito poucos monges nos mosteiros. Este é um monge típico com o seu terço enrolado à mão. Este ainda tem as botinhas típicas, que são estas. A maior parte agora já usa belos Adidas ou Nikes, sapatos de ténis especiais, mas este ainda é mesmo as botinhas antigas. Mas, por exemplo, estes já não têm botas antigas, lá estão todos a maior parte deles com o terço. E estes são peregrinos que vêm de vários locais, do Tibete. Estes vinham para fazer a cora, estes estão a fazer a cora. Cada senhora traz um avental diferente. Ou seja, as cores daqueles aventais, eu por acaso também comprei um, dependem da região. E são típicos. Aqueles aventais são tipicamente tibetanos, tal como os casacos dos homens. São todos grandes e com aspecto saudável. Esta senhora estava a rezar. Muitas mulheres usam a carteira posta daquela maneira, que eu achei muito engraçado. Não lhes deve estragar a coluna, porque está completamente equilibrado o peso. Achei muito giro, usam-na assim. Mais duas. Esta senhora tem a roda, também estavam a fazer a cora. Tem a roda que está sempre a girar. Todas com o seu chapelinho, muito cuidadosas. E esta, a tirar uma selfie completamente vestidinha à moda da sua região, mas com uns belos Nikes. Os pés para poder andar à vontade. Mas estão a condizer. Estão a condizer, vá lá. Esta menina é uma menina chinesa que andava com os pais, portanto era um casal de chineses que estava nitidamente a passar férias. A filha estava mais que farta, mais que chateada. E às tantas, numa praça que os chineses fizeram enorme em frente ao Potala, resolveu sentar-se, como quem diz, agora já não quero ver mais nada. Sentou-se. E ficou ali à torre do sol, estava um calor horrível. A 3.000 metros parece que estamos ainda mais perto do sol. E este é o menino do póster. Este menino encontrei-o mais ou menos nos 5.000 metros, não sei bem. Às tantas nós já não sabíamos bem a quantos mil estávamos. Estávamos muito altos. Foi o único dia em 15 dias em que eu comi carne, porque parámos ali naquela casa daqueles senhores, daquela família, para almoçar. E o sono e o condutor, que se chamava Lansang, que era muito simpático, disseram-me, Marie, eles chamavam-me Marie, hoje vais ter sopa de iaque. Eu pensei, iaque, será possível? Porque eles matam um iaque quando o rei faz anos e dá para o ano todo, para a família toda.
Sopa de iaca é algo, é como nós darmos lagosta a um visitante. Mas eu também tinha lido nos meus estudos que não era nada aconselhável comer carne naquelas paragens, porque a carne tem vermes. E, portanto, não era aconselhável. Mas eu, primeiro, estava cheia de fome. E, em segundo lugar, não tive coragem para dizer aos senhores da casa que me estavam a dar o melhor que tinham, que não comia. Portanto, comi, não me fez mal nenhum, senti-me muito bem e era deliciosa. Mas fui eu e os dois homens de lá que comemos, porque a Luísa e a Esther não tiveram coragem. E este menino era filho de uma das senhoras lá da casa, engraçou comigo, andou sempre atrás de mim. O pequenino problema é que estes garotos têm sempre as mãos cheinhas de manteiga de iaca, claro, que é uma constante. E aquelas mãozinhas besuntadas adoram as lentes das nossas máquinas. Adoram! Eu também já tinha lido isso. E então a minha dificuldade foi, depois de tirar a manteiga de iaca das lentes, é quase impossível. A minha dificuldade foi levantar a máquina antes das mãozinhas dele lá chegarem. Mas consegui, mas ele andou sempre atrás de mim, até eu me vir embora. Foi mesmo engraçado. Depois até lhe dei um beijinho e tudo. Não sei se é uso, mas ninguém se chateou. Era muito giro o garoto. Pronto, e estávamos assim nestas paragens. Isto é aquele platô a 5.000, entre os 5.000 e os 6.000. E as casas de banho? Casas de banho é um conceito desconhecido. É um conceito desconhecido. Neste dia em que eu fui ali almoçar, eu estaria no Tibete talvez há 3 dias ou assim, portanto ainda era ingênua. E no final do almoço, porque nós viajávamos 5 horas seguidas no Jeep, sempre aos altos e baixos, porque as estradas, na parte turística, as estradas estão mais ou menos alcatroadas, nas outras simplesmente não existem. Portanto, é buraco sim, buraco sim. Por outro lado, o Jeep onde nós andávamos também não tinha amortecedores também é outro conceito desconhecido. Portanto, depois de 5 ou 6 horas de viagem, as nossas bexigas estavam cheias. E eu, por acaso, quando acabei de almoçar, feita tonta, feita branca, maluca, resolvi perguntar à senhora, perguntar por gestos, se havia uma casa, onde é que eu podia ir à casa de banho. E ela olhou para mim muito admirada, não percebeu nada. E o sono, às tantas, percebeu o que é que eu queria e disse: "Ah, não, Marie, vem ali." O único problema é que o ali geralmente é um precipício enorme. Portanto, responda à pergunta. Pois não, o meu problema não é o ir ali. Eu acho que são passagens tão áridas que nem há uma sebezinha. Não, pois não. É fazer aí, pronto. Exatamente, sim, mas isso era ao menos. Era bem pior quando havia casa de banho, porque a casa de banho mais suja que eu vi na minha vida foi exatamente em Lhasa. Porque quando havia o que eles chamam casa de banho, é uma... Nem é bem, às vezes é um buraco, mas naquele caso não era. Era uma espécie de uma vala. Pronto, e tinha umas portitas, assim, mais ou menos, umas portitas, mas a vala era de tal maneira suja, e eu não sou muito esquisita, que eu não consegui lá estar muito tempo porque o meu nariz ficava a picar, tal era o cheiro. Eu já nem era a sujidade, nem o pisar sujidade, é que não se conseguia mesmo, ficava sujoso. Portanto, era pior quando havia casas de banho, quando havia as ditas casas de banho, do que quando não havia. Até porque a maior parte das vezes, por exemplo, quando fiquei em Rombuque, no Everest, a casa de banho era fora do quarto e muito longe. Agora, sair no Everest, à noite escura, mesmo que tivesse lanterna, que por acaso tinha, até chegar ao tal buraco, que era chamado de casa de banho, não era muito fácil, nem ver o buraco, nem ver os iaques que andavam lá à volta para não baterem nenhum, enfim, não era fácil. Naquela casa, então, a senhora também tinha estas coisinhas, caso algum de nós quisesse comprar, e isto basicamente representa o que eles comem. São raízes, raízes, raízes. Aquilo não são maçãs. Porque eu olhei para aquilo muito contente e disse: "Ah, são maçãs." E o Lansang, o condutor, disse: não, maçãs, não, isto não é fruta." Não cheguei a perceber o que era. Isto sim, é muito bom, eu achei muito bom, mas as minhas companheiras não gostaram. É queijo de iaca, que há a versão doce e a versão salgada. Esta é a versão salgada. Que eles fazem colares, vê-se ali o fio, isto são colares muito compridos, que os pastores usam, dão várias voltas e vão roendo, vão comendo. Aquilo é pedra. Portanto, um pedaço destes dá-se para cerca de um quarto de hora, 20 minutos. É bom, é muito alimentício. Aliás, quando eu comecei a comer isto, as dores de cabeça passaram-me mesmo, porque era bom, era alimentício. Eu devo dizer que eu andava sempre cheia de fome, porque nós comíamos muito pouco. Portanto, eu comia tudo o que me davam. E depois descobri, quando olhei para aqui, perguntei o que era, depois o sono disse: "Mas tu gostas disto? Nós temos sempre disto lá no Jeep." Descobri que tinham um destes colares no chão do Jeep. Pronto, portanto, eu de vez em quando, eles mascavam e eu podia também. Pronto.
pronto, e mascava também. E ajudou-me muito, foi muito bom. Comer é essencial para aguentar, para fazer mais glóbulos vermelhos e beber água. Eu bebia cerca de 3 litros de água por dia, 3 a 4. Aliás, em Lhasa era eu encarregada das 3 de ir comprar a água, a uma lojinha lá perto do sítio onde nós estávamos. E o primeiro dia em que fui comprar a água, havia lá garrafões à volta e tal, e pedi o water, e o senhor deu-me uma garrafa de 1,5 litro, e eu olhei para os garrafões e disse que não, que queria Big. Ontem levei 2 garrafões. Nos outros, estive lá 3 dias, no segundo dia fui outra vez comprar garrafões. No segundo dia o senhor olhou para mim e só disse Big. E eu, Big, 3. Portanto, fiquei sempre eu encarregada de comprar a água. E levávamos muita água, e realmente bebendo muita água, e depois comprávamos gengibre e partíamos gengibre e metíamos na água, que também nos disseram que fazia bem. Nós fazíamos tudo o que os tibetanos mandavam. E, na verdade, nunca precisámos de oxigénio, também se tivéssemos precisado não servia de nada porque eles não nos davam, portanto não tínhamos. Mas vimos lá pessoas estrangeiras, vimos, por exemplo, um casal italiano de 20 e poucos anos que estavam muito mal. Davam sempre com o oxigénio e mesmo assim não conseguiam comer, tinham náuseas, terrível, muito mal. Vimos uns outros um bocadinho mais velhos, franceses, que tiveram que descer, chegaram aos 3.500 e já não conseguiram continuar a subir porque já tinham tosse, e isso quer dizer que têm edema pulmonar e não podem continuar, tiveram que vir para baixo. Portanto, eu acho que nós os 3 saímos bem. Ninguém vomitou, ninguém teve... Saímos muito bem. Isto é uma aldeia típica, portanto as casas são todas cúbicas e há sempre um mosteiro, que é o maior edifício da aldeia, uma aldeia típica. Isto é uma terra lindíssima chamada Gyantse, que tem 2 fortes, este forte que é meio forte e meio mosteiro, e o outro que já vão ver, e tem este mosteiro que é considerado património Unesco, é chamado o Mosteiro das 1000 Gravuras, porque tem muitos frescos lá dentro. E vai-se subindo, ali é tudo a subir, Tibete é subir. Vai-se subindo em câmara lenta, por esta altura já estávamos habituados a andar em câmara lenta até lá acima, e vemos frescos diferentes, muito antigos, século VII, VIII, e é realmente muito bonito. Gyantse é muito bonito. Isto é a rua principal, que é muito linda. É a 2ª ou 3ª cidade do Tibete, e tem aquele castelo lá em cima, aquela fortificação. Só tinha um defeito. Quando saíamos ao fim da tarde, ou até às vezes já mais à noite, tem muitos cães vadios. E o Tibete tem mastins tibetanos, não é? Que toda a gente sabe que são cães grandes, e quando são vadios não são propriamente muito amigáveis. E ninguém, obviamente, não tem vacinas, portanto não convém nada que nos mordam. Era o único defeito, era esse. Andávamos sempre a tentar não ir para os sítios dos cães. E este era o fantástico hotel onde nós estávamos, o Yeti Hotel, que foi o melhor onde ficámos. Porque estávamos acompanhadas, tínhamos ratos. Portanto, estávamos muito bem acompanhadas. Por acaso eu tive sorte, no meu quarto não houve. Mas aí por volta da meia-noite, 1 da manhã, a Luísa foi bater ao meu quarto e disse: ai Paula, deixa-me dormir aí porque eu já não aguento. Não vejo o rato, não sei onde ele está, só os ouço. Pronto, e dormimos as duas no meu quarto, que provavelmente também os lá tinha, mas como não se ouviam, estávamos bem. No dia seguinte, a boa da Luísa foi para o quarto dela tomar banho e vestir-se e tal, porque tivemos sempre água, tivemos sorte. Não era sempre quente, mas tivemos sempre água, quase sempre. Não sempre, mas quase sempre. E voltou a sarapantada, a pedir-me roupa, porque tinha o rato dentro, um dos ratos estava dentro do saco. Ela esqueceu-se do fecheiro e o rato estava lá, pronto. E depois lá isolámos aquela roupa dentro de um saco de plástico, não a usou mais, e depois eu partilhei a minha roupa com ela, pronto. E passámos assim neste fantástico hotel. De manhã ela desceu e disse ao sono: oh sono, parece impossível, eu tinha um rato no meu quarto. E o sono olhou para ela, muito admirado, como se lhe tivéssemos dito que tinha uma mosca no quarto. Um rato, está bem, então e depois? Pronto, isto é daquele templo das 1000 gravuras, uma vista para o castelo. E vê-se a rua principal lá embaixo. É muito bonito, o Gyantse é muito bonito. Este é um glaciar onde fomos, que eu adorei, achei o sítio fantástico, e só quando cá cheguei e vi as fotografias com atenção é que me apercebi. Eu achava que tinha chegado aos 5.000 metros, que é Rombuk, ao pé do Everest. Tinha sido o máximo, mas apercebi-me que não, que afinal cheguei aos 5.560, pelos vistos. Mas por esta altura nós já não dávamos muito conta que estávamos muito altos. A primeira vez que saímos nos 4.000 e tal ou 5.000, eu senti-me especialmente alegre
e a andar assim um bocadinho nas nuvens. Acho que isso é típico. Mas não me senti mal, senti muito bem, mas estava bem demais. Mas depois isso também me passou. Isto é o dito glaciar. É muito, muito bonito. Claro que há destas bandeiras em todo o lado, que são as orações, que nós podemos comprar nos mercados e depois esticar onde quisermos. Eu estiquei a minha em Rombuc. Também há sempre incenso, fornos de incenso. E aqui é a entrada na reserva, no Parque Nacional do Como-Langma, que é o Everest. O Everest chama-se Como-Langma. Em tibetano. Estava um tempo horrível, como veem, não se via nada, nadinha. O aspecto era este, não se via nada. Ali por trás estava uma série de montes branquinhos, cheios de neve, mas não se via nadinha. Aqui é Rombuc, aqui é a aldeia de Rombuc, aqui é uma roda da vida gigante e antiga, porque ainda é toda em madeira, aquela ali é muito típica, e o mosteiro de Rombuc, que é considerado o mosteiro mais alto do mundo, é este. É pequenino, a aldeia é muito pequenina, 5.000 ou 5.100 metros, com o Everest pouquíssimos, a 2 ou 3 quilómetros. Nós fomos ao acampamento base norte, a pé, foram 2 ou 3 quilómetros. E então eu resolvi sentar-me, o Everest devia estar ali, onde há nuvens. E eu não achei nada melhor do que sentar-me aqui à espera que se por acaso as nuvens fossem embora, era simpático, que eu conseguia ver o monte. E então sentei-me. A primeira coisa que fiz foi sentar-me em cima daquelas ervinhas, porque eu achava que eram mais fofas. Eram ortigas. Não resultou. Pronto, depois lá me sentei na pedra e fiquei ali uma hora e tal, quando dei por mim, mas sempre a olhar, numa dada altura que eu achava que era o cume. Quando dei por mim, foi uma sensação única na minha vida, que eu nunca mais vou esquecer. Quando dei por mim, desapareceram as nuvens. O monte apareceu muito mais alto do que eu imaginava. E então, entretanto, as senhoras vinham do campo, os iaques andavam por lá à minha volta, e entretanto apareceu o dito Como-Langma. Muito, muito, muito bonito, fantástico. Muito mais alto do que eu imaginava, majestoso. E por essa altura já vinha a correr o Lansang, o condutor, a dizer Marie, Marie, já não há nuvens, porque ele julgava que eu estava no quarto a descansar. Aqui em Rombuc, o sítio onde ficamos, onde se fica, é muito castiço, porque é uma espécie de um pátio com chamados quartos, camaratas à volta. Pronto, camaratas essas que não têm aí, não há água, não há casa de banho, a casa de banho é um buraco no campo, ou algures. Pronto, não há nada, há uma cama, com muitos edredons. Eu, aliás, como não estavam todas ocupadas as camaratas, eu fiz questão de roubar vários edredons e dormi com 4 edredons à noite, e era agosto. 4 edredons por cima de mim, e mais as calças térmicas que tinha levado. Não sei. Mas à noite estava muito frio, e ainda por cima o meu quarto tinha a janela partida, como tinham quase todos, portanto, não há isolamentos, não é? É tudo assim. À noite estava muito frio, de dia estava muito calor ao sol. Aliás, eu levei protetor solar do mais forte e passava a vida a pôr, porque aquilo, como é muito seco e há muito pó, E faz reflexo na neve, mas sabe, não há assim muita neve em agosto. A maior parte é assim, vê-se neve lá no cimo, mas ali até aos 3.500, 4.000 não há neve, é deserto. É deserto onde não cresce nada, nem sequer raízes ali crescem, não cresce lá nada. E então, o Everest foi simpático e veio aqui já estavam na zona norte, do lado do Tibete. Exato. Portanto, porque aqui... aqueles 800 metros de um declive final, que é muito difícil para os alpinistas, é do lado sul. Sim, mas eles dizem que escalar a vertente norte é ainda mais difícil, acho que há pouco. Aqui foi a caminhada que nós fizemos de 2 ou 3 quilómetros, e mais algumas pessoas que iam ali, até ao acampamento base norte. Sim. Mas não se viu o Everest, por isso é que eu depois à vinda fiquei sentada à espera que ele aparecesse. E apareceu, tive sorte. É muito linda a caminhada e é quase como que uma igreja ao ar livre, porque ninguém fala. O sítio é tão especial, tão místico, que ninguém fala. As pessoas vão, sentam-se, também éramos pouquíssimos, sentam-se ali nas pedras, mas não há barulho nenhum. É muito engraçado. É um deserto completo. O Planalto Norte é mais árido do que o Planalto. Eu não fui ao acampamento... Virado para o Nepal. Suponho que sim, mas eu não fui ao acampamento base sul, só fui ao norte. Portanto, mas eu suponho... Aqui é complementar, então. Só há ortigas, as tais que eu identifiquei facilmente como ortigas.
Aqui é um outro mosteiro, o mosteiro de Sáquia, foi dos sítios onde eu mais gostei de ir. Para aqui, aquilo que eles chamavam estrada, não era estrada, eram buracos e ribeiros. Aliás, o Jeep às tantas teve que atravessar, o condutor foi calmamente em frente e eu e a Luísa e a Esther olhámos uma para a outra e dissemos, mas ele deve ir enganado, mas ele não bebeu, ele deve ir enganado, ele vai direto ao ribeiro. Depois foi direto ao ribeiro, passou o ribeiro e atolou, claro. E nós dissemos, olha, é melhor sairmos todos, não, para ver se consegues tirar isto daqui, como é que havemos de fazer? Estávamos longe de tudo, não havia nada, em centenas de quilómetros, já tínhamos andado 5 horas ou mais. Como é que queres tirar isto daqui? Vê lá, saímos. Não, sair, molhas-te toda, não saias, deixa de estar. Pronto, eu não sei como, mas ele lá conseguiu tirar o Jeep, com toda a gente dentro do Jeep, tirou o Jeep, continuámos, aos altos e baixos, chegámos completamente estraçalhadas a Sáquio, que é este mosteiro, que para eles é muito importante, porque tem a biblioteca mais antiga, segundo eles, a biblioteca tibetana mais antiga. Eu não pude tirar fotografias na biblioteca, não me deixaram mesmo, e eu não tirei. Os livros deles são muito engraçados, porque parecem uma peça de tecido, são todos enrolados. Não é propriamente aquele pau com uma coisa enrolada, são mesmo grandes, parecem mesmo peças de tecido. Quando se vêem nas estantes, se a pessoa olhar assim à primeira, julga que são tecidos. Mas são livros muito, muito, muito antigos e devem ser valiosíssimos. E este mosteiro é realmente muito bonito, pertence a uma seita budista ou uma facção budista diferente, por isso é que é cinzento. A cor destes mosteiros define a facção budista. São cinzentos, ou são brancos, ou são vermelhos. Este era cinzento. Mas era enorme, isto é tudo um mosteiro. Nós podemos visitá-lo, andar por cima dos telhados, que é uma coisa que eles adoram fazer. E conseguimos ver a biblioteca. Este é um outro mosteiro, que é o segundo mais importante, que é Tashi Lumpo, onde vivia o segundo Dalai Lama, que agora está preso. Está preso ou morto, ninguém sabe bem dele. É enorme, Tashi Lumpo é uma aldeia, não é propriamente só um mosteiro, é uma aldeia. Muito interessante porque todos os monges trabalham, eu só vi monges a trabalhar. Estes transportavam água, este é a mesma coisa, são todos fortes e possantes e todos trabalham. Lá estão as botinhas. Este lavava roupa com ar um bocado chateado. Não estava assim muito bem disposto. E aqui são os tais peregrinos. Tashi Lumpo é o segundo local mais importante de peregrinação, a seguir ao Jokang. E aí está o que eu estava a explicar há bocadinho. Eles prostam-se e depois levantam-se outra vez. Estas senhoras, eu não lhes estou a ver isso nas mãos. Têm luvas para não se magoarem, mas algumas têm uma espécie de umas rodinhas que as ajudam a deslizar. Rezam e prostam-se, fazem ginástica fantástica. Aqui é um dos muitos lagos sagrados, é o lago de Yamdrok, que é um dos 10 ou 12 lagos sagrados do Tibete, onde os chineses, em alguns desses lagos sagrados, só para chatear, resolveram fazer barragens, portanto, violar o lago sagrado, porque nestes lagos não se pode tomar banho, não se pode fazer barragens, então é impensável. Estes iacos que ali estão são especialmente bonitos, são postos ali para tirar fotografias, não têm grande piada, na minha opinião, mas os chineses põem-nos ali para ganhar dinheiro. E este é o mesmo lago, noutra zona, que tem uma cor esmeralda que é mesmo assim, é de ficar zonzo. É lindíssimo. Lindíssimo. Tem que se subir para chegar ali, portanto a pessoa já lá chega meio zonza porque subiu. Mas depois, quando abre os olhos realmente e vê a paisagem, é uma coisa fantástica. Eu quando lá cheguei acima estava um senhor europeu encostado, tão enjoado, estava com um triste aspecto, coitado. E isto são as orações que eles esticam pelos montes, eu nem percebo muito bem como é que eles conseguem fazer isto. No mesmo lago, por isso é tudo o lago Yamdrok. Os mais importantes, os mais conhecidos são o Namtsu e o Yamdrok, mas há muitos outros. E com esta lindíssima, acho eu, esta vista lindíssima, termina então o Tibete. E agora, tinha pensado, se ainda não estiverem fartos de me ouvir, mostrar-vos um bocadinho da Índia. Eu aqui misturei das 2 vezes em que fui à Índia, portanto não são todas da mesma altura. A última vez foi em fevereiro do ano passado, quando o vírus estava a atingir a Europa. Estive em Kerala, depois quando cá cheguei,
percebi que em Kerala era onde o vírus também estava mal na Índia, mas não aconteceu nada. Isto é um dos muitos mercados indianos, onde, curiosamente, as pessoas, homens e mulheres, se sentam por cima da banca, estão sempre sentados por cima das bancas, no meio daquilo que vendem. Este vendia flores para os templos, este vendia minério, isto era cobre, este por acaso está sentado em baixo, mas não é típico. Este garoto vendia estas folhas onde eles comem nestas folhinhas assim, era muito castiço. Agora, isto já são vistas isto é em Nova Delhi, um senhor a dormir a cesta à sombrinha, isto já é Kerala, uma vaquinha a comer a comida que põem aos deuses, mas como a vaca também é sagrada, ninguém lhe faz nada, mas comem, vão aos altares dos deuses comer a comidinha. Aqui é um outro templo com os monges sempre a trabalhar, um outro templo indiano. Quem já foi à Índia sabe que o equilíbrio é uma palavra importantíssima para os indianos. Mas que funciona. Eu vi N engenhocas destas, bicicletas e outras engenhocas afins, que nenhuma caía. E andam depressa. Esta foi uma das engenhocas que eu achei espetacular, mas como eu também estava em andamento, ficou um bocadinho tremida. Aqui foi numa viagem que nós fizemos de Delhi para Agra, para ver o Taj e para ver o Forte de Agra, que não é assim muito longe, acho que são 400 km, mas demora 6 a 7 horas em média. Porque nas autoestradas há vacas, há macacos, há tendas a vender, quer dizer, as autoestradas não são autoestradas. E a meio caminho também parámos não sei quantas vezes, e às tantas o senhor resolveu parar num sítio onde faziam açúcar, de cana-de-açúcar. E estavam a chegar as canas. Se observarem bem, este senhor aqui vai fazer contrapeso, porque senão aquelas canas batem no chão e a engenhoca não anda. Portanto, ele ia sempre a baloiçar para fazer contrapeso, para aquilo conseguir andar devagarinho. Para chegar aqui, que era onde eles faziam aquele xarope. Portanto, ali tinham chama por baixo, aqui não se vê, mas por baixo havia chama, e nestas caldeiras enormes. Depois, numa prensa, que também não mostro aqui, numa prensa, prensavam a cana-de-açúcar, tiravam um melaço e fazem este xarope. Depois deitam para umas formas que estão lá atrás, umas formas cúbicas, de onde saem os cubos de açúcar que se vendem nos mercados, por todo o lado vendem cubos de açúcar amarelo, claro. Por esta altura, já eu estava na Índia, quase há 15 dias, sim, talvez já há 15 dias. E, claro, na Índia e no Tibete e tal, a pessoa tem cuidado com a água que bebe, não é? Não bebe a água da torneira. Às vezes nem há da torneira. E, portanto, eu na Índia tinha tido os mesmos cuidados. Na Índia, talvez ainda com mais razão do que no Tibete. E às tantas, depois de ver isto, que eu achei espetacular, tirar fotografias, falar com os senhores, este senhor, que era muito simpático, deu-me um cubinho de açúcar para eu comer. E eu comi logo, imediatamente. E o colega que foi comigo, que era o Luís, só me disse assim: muito bem, não bebes água, mas olha que o açucarinho, assim com as mãozinhas limpas, já comes. Mas não me fez mal também. Depois, mais uns quilómetros mais adiante, o senhor resolveu parar outra vez para vermos estas senhoras que estavam que criam bichos da seda. Nestes cestos, põem-nos ali, enquanto são casulos. Nestes cestos, que eu acho que são espetaculares, só fazer estes cestos já não é fácil, não é? Já é uma obra de arte. E depois põem ali os casulos organizadíssimos, uma quantidade enorme, até se metamorfosearem para depois poderem tirar a seda. E nós guardávamos em caixas de sapatos. Exato, os nossos filhos todos tinham bichos da seda em caixas de sapatos. Assim é muito mais bonito. Muito mais bonito. E estas senhoras gostavam muito que lhes tirassem fotografias, portanto vê-se pela cara delas, principalmente esta, elas geralmente são muito vaidosas, as indianas gostam que a pessoa tire fotografias, que elogie os saris, gostam muito. Lhes elogie os filhos, que digam que são bonitos e tiremos fotografias. Aqui já é relativamente perto de Agra, não muito, é um templo que se chama Fatehpur Sikri, que tem esta pedra lindíssima, cor-de-rosa, vermelha, linda. Fatehpur Sikri é muito linda. Claro, a luz naquelas paragens não é ideal para tirar fotografias, porque está quase sempre nevoado e úmido. Por isso a luz não ajuda muito, mas na verdade os monumentos indianos eu acho que não há igual. Além de que são todos enormes. Aqui, não preciso dizer o que é.
Às vezes, quando se fala muito de uma coisa, a pessoa pensa, quando lá chegar, se calhar vou ficar decepcionada, porque não é tão bonito como dizem. Mas este é ao contrário, quando a pessoa o vê, eu disse mesmo, ainda é mais bonito. Foi a frase que me veio, ainda é mais bonito, parece que tem luz por dentro. É lindíssimo. E depois visitá-lo por dentro e ver o pormenor daquelas gravuras, todas em mármore. Como é possível os anos que não terão demorado a fazer aquilo? Realmente é muito, muito bonito. Entra-se descalço, claro, não se podem estar de sapatos. E aqui é o Forte de Agra, que eu também gostei muito, com o rio Yamuna e o Taj lá ao fundo. O Forte de Agra também é muito bonito. É, muito lindo. É imponente, a pessoa está ali e imagina aquelas batalhas. Gostei muito. Aqui é outro palácio, não me perguntei o nome, que já não sei. Era um palácio de inverno de um marajá qualquer, mas achei-o muito bonito. E tinha imensas pinturas, eu não pude trazer as fotografias todas, mas tinha paredes inteirinhas cheias de frescos, muito bonitas. Aqui é Goa, não precisa apresentação, é a Catedral de Goa, portanto uma das 16 ou 17 igrejas de Goa, esta é a Catedral e eu acho especialmente gira esta Araucária, que está ali num equilíbrio instável há séculos. E é a Catedral de Goa. E, claro, quem já foi a Goa sabe que estas igrejas são todas no meio de um coqueirão, não é? É no meio do nada, é a Goa antiga, não é Panjim. Quando eu resolvi ir a Goa, com esse tal meu colega, foi com o Luís também, com esse tal meu colega, nós estávamos na praia da Dona Paula, que ainda não é assim tão perto de Goa Antiga, e perguntámos como é que podíamos ir a Goa Antiga. E o senhor do hotel, aí sim estávamos no hotel, disse-nos assim, a Goa Antiga? Mas aquilo são só igrejas velhas e coqueiros, vocês querem ir a Goa Antiga? Vão, mas é a Panjim. Não, nós Panjim já fomos, queremos ir a Goa Antiga. Bem, foi um custo para o senhor nos dizer onde é que podíamos arranjar uma espécie de um tuk-tukzito ou um táxi para irmos para a Goa Antiga. Lá subimos a um dado sítio que ele nos disse, arranjámos um táxi, cujo o senhor também não nos queria levar para a Goa Antiga. Pronto, mas levou porque nós insistimos. Levou, parou em frente a das portas do antigo forte, estava a chover a potes, e um calor horrível, e esperou, nós achámos uma piada, nós saímos, pagámos e ele ficou à espera, porque pensou, estes daqui a 5 minutos estão de volta. Não é? Esperou e nós visitámos, estivemos lá o dia inteiro, até à noite, e às tantas viemos ver se o táxi, já passado meia hora, viemos ver se ele já tinha ido embora, e entretanto ele desistiu. Estivemos lá o dia inteiro e depois, à vinda, acabámos por nos meter no autocarro, que afinal havia um autocarro pequenino que dizia Panjim e acabámos por vir de outra maneira, já não viemos de táxi. Porque Goa, está-se lá o dia inteiro e não se vê tudo, tem que se andar muito e é muito bonito, realmente eu gostei muito. Aqui é a dita Praia da Dona Paula, a praia do meu nome. Ao fim da tarde os garotos vão lançar as redes para pescar. A praia da Dona Paula é muito bonita, não sei se alguém conhece, é linda, não é? Lindíssima. Aqui já é Kerala, são as rias, umas rias que existem ao pé de Cochin, que são muito bonitas, e existe a possibilidade de se passar um dia inteiro, ou até um dia e uma noite, naqueles barquinhos que são feitos de verga. São barcos-casa, mas tudo aquilo é feito de verga. Pronto, são tão quentes quanto possam imaginar, não é? Porque se cá fora está muito calor, lá dentro também está. Há tantos mosquitos quantos possam imaginar, mas é lindíssimo. Muito, muito bonito, realmente. É muito lindo. Estas rias são lindíssimas. Pelos vistos, era onde o vírus estava mais acirrado, mas na altura nós não sabíamos, graças a Deus. E naquelas rias há muita vida. Há colégios, há ordens religiosas onde os garotos vão ao colégio, há pescadores, há barcos que atravessam de um lado para o outro, são muito animadas. Este senhor estava a pescar, estes também. Geralmente ao fim da tarde eles começam a pescar. Depois fomos a Cochin, e em Cochin há as famosas redes chinesas, que se calhar já conhecem, são redes feitas pelos chineses, que eles têm penduradas e depois, quando precisam, baixam-nas. E aqui foi numa aldeia, foi logo quando cheguei a Kerala, no primeiro dia, uma aldeia onde vimos uma procissão enorme, era uma procissão católica. Só que as procissões católicas na Índia não têm nada a ver com as nossas, porque é só barulho e cor e alegria, não é? Então toda aquela cor era uma procissão católica. E curiosamente, eu estava a tirar fotografias umas atrás das outras e às tantas dei por mim com um padre europeu a dizer-me adeus, que era aquele das barbas.
Viu-me feita maluca, eu era a única maluca branca ali a tirar fotografias, e ele então disse-me adeus. Mas as procissões têm um grande aplomb, são enormes, e muita música, é muito engraçado, porque Queiral, eu também fiquei admirada, é muito católica, quase 50% são católicos, e há imensos colégios católicos, por exemplo, onde os garotos aprendem. Aqui são os campos de chá, é em Munar, tudo isto são plantas de chá. Outra vez os campos de chá de Munar. E aqui já estamos no Sri Lanka. Seguiria. Que eu, quando vi como era a subida no YouTube, quando vi aquelas escadinhas penduradas, disse, eu acho que não vou conseguir subir ali, mas pronto, subo até meio, porque até meio são escadas normais de pedra e tal, subo até meio e fico à espera. Mas de certeza que tenho medo de subir lá em cima, porque as escadas são penduradas, eu vou-vos mostrar. Mas, curiosamente, quando cheguei a meio, pensei, e se eu tentasse? Se não conseguir, ao segundo ou terceiro degrau, já fico aflita e deixo. Consegui facilmente. Tem degraus metálicos. Tem degraus metálicos e tem... Fixos à rocha, tudo aberto. Exato, tudo aberto, não tem espelho, é tudo aberto. Portanto, por isso é que eu pensei que não conseguia. Mas consegui bem, não me senti mal. É assim. Mas aquilo é um dente no meio do nada, no meio da selva. E um rei maluco, nos idos do século, não sei se oitavo, se nono, resolveu fazer um palácio lá em cima, enorme, que era de fácil acesso, não é? E o palácio até tinha piscina. Tinha. Depois levavam água, subiam a montanha. Era um palácio enorme, até um bocadinho arquitetura estilo asteca, eu achei. Sim. Mas eu já mostro algumas fotografias lá de cima. Pronto, portanto, mas quando se chega aqui, já nós subimos durante hora e meia. Sim. Ao calor, já se está com os bobos completamente de fora e com a tensão lá em baixo. Eu levei mais de 2 horas. Eu acho que mais ou menos hora e meia até chegar ao portão do Leão, aquelas portas do Leão, e depois... No total é mais de 2 horas. Ah, sim, até lá acima foram bem 3, sim. E neste dia havia muita gente, porque era um feriado qualquer, e então o guia disse-nos logo, não vão subir, que há lá muita gente. E eu disse, não, mas eu queria tentar. E realmente, a parte que me custou mais, talvez tenham sido estas duas mais a pique. Porque depois, uma vez lá em cima, já estava por tudo. Não podia voltar atrás. Se caía. É uma experiência incrível. Ir com aquela multidão a trepar pela montanha. É uma experiência incrível. Mas por acaso eu fiquei contente, porque as escadas são assim. Estas são as melhores, que são tapadas. Estas eram para ver umas gravuras lá dentro. Sim. Depois as outras são assim, portanto aquilo é tudo bastante aberto e a pique. E o corrimão é baixito, não é alto. Aqui esta parte era fácil, eu achei. Esta parte não era complicada, as escadas é que eram pior. Mas vem-se lá do fundo, portanto sobe-se muito ainda para chegar aqui. Lá em cima estavam então estes garotos todos, que eram garotos de um colégio, sentados a ver as vistas. Depois vê-se toda a selva, é muito bonito. Seguiria, é fantástico. E era um palácio muito grande, todo aos socalcos. Sobe e desce, a tal piscina, com a garotada toda na piscina. Todas usavam chapelinho, eu acho piada, todas usam chapelinho. E aqui é a descida, pronto. A descida talvez faça um bocadinho mais de impressão, porque a subida, as escadas são interiores e a descida são exteriores. E o corrimão não é muito alto, para pessoas altas. Eu, como sou pequenita. Pronto, portanto a pessoa tem fé em que aqueles ferros que estão cravados na rocha estejam bem cravados. Porque se não estão, adeus, basta sair o primeiro. Mas realmente vale a pena. Se a pessoa puser os medos de lado e não pensar bem como é que aquilo está, vale a pena. Isto é uma das... foi culpa minha. É uma das praias do sul do Sri Lanka. Na zona de Gala, não é? Sim, mais para diante de Gala, sim. Onde os pescadores antigamente, agora já não pescam assim, mas antigamente pescavam assim, tinham aqueles pelintos, digamos, e sentavam-se ali em equilíbrio e pescavam ali. Agora já são raros, alguns mais velhos fazem isso, mas já são raros. Este senhor estava lá a vender, eu cheguei ali, vi os pelintos, não vi lá ninguém, fiquei tristíssima, porque eu queria vê-los ali. Este senhor estava do outro lado da praia a vender marisco. E eu não fiz mais nada, fui lá perguntar-lhe, comprei-lhe um marisco que pudesse comer logo e tal, e perguntei-lhe, eu queria tanto ver os pescadores. Queres ver? Então espera aí um bocadinho que eu já lá vou, eu também era pescador. Pronto, e o senhor foi lá
E estava muito risonho, como vêem, e fartei-me de tirar fotografias e depois ele disse, agora tiras comigo, agora tiras sem mim, enfim, diverti-me já bem. Muito simpático. E estas agora são as últimas, que são da Ria, em Queraula, ao fim da tarde, ao pôr do sol. Aquele barquinho andava a fazer transporte entre margens. Este senhor tinha vindo do seu trabalho e estava a pescar. São as últimas, pronto. Esta parte é lindíssima, esta ria é lindíssima, é muito grande mesmo. E pronto, foi o roteiro que eu decidi trazer-vos. Muito obrigada. Não sei se há questões. Alguém que tenha alguma questão a colocar? Paula, essas viagens à aventura ainda saem um pouco caras. Saem. Muito mais caras do que aquilo que a maioria das pessoas pensa. Saem mais caras do que as das agências convencionais, tipo Abreu ou... Sim, saem. Eu nunca Sem viajei dúvida. com a Rota dos Ventos, mas, por exemplo, Eu gostei muito da Almada Rota dos Ventos. Saíam muito caras com a Almada, algumas saíam muito caras. Eu viajei com a Rota dos Ventos, há 2 anos para a África fui com a Blue Olive, que também gostei. E, por exemplo, viajei já com a Papa Léguas, mas são todas assim do género. A Rota dos Ventos faz questão de ficar sempre em sítios dos locais, por isso é que nós nunca ficámos em sítios chineses. Sendo que a maior parte das pessoas que eu conheço que foram ao Tibete ficaram em bons hotéis, que até têm oxigênio nos quartos e tudo, que são os hotéis da China. Mas nós ficámos sempre em casas de pessoas tibetanas. Mais alguém que queira colocar uma questão? Preciso só os para tirar. Não? Muito obrigada, Maria Paula. Nada, obrigada eu. Houve uma série de pessoas também que estiveram aqui que disseram que tinha sido excelente, fantástico. Nós também achamos aqui. Nós também achamos. Muito obrigada. Obrigada por terem vindo. Já perceberam que nós estamos em grande andamento outra vez. Vão vendo aquilo que temos. Apareçam por cá, gostamos de os ver. Ali aí em casa também. Agora, não fiquem em casa só, comecem a aparecer por cá, porque temos aí muita coisa bonita para ver, muitos espetáculos, muitas palestras, muitas exposições. Não percam. Obrigada, boa tarde a todos.